Então, vamos continuar a leitura da Teofania. O Deus atua na ação humana significativa. Frente a essa presença imediata do Deus, nossa concepção de liberdade humana perde todo o sentido. Mas também o perde a doutrina da humana dependência. O homem homérico não é dependente. Só em presença do Deus ele chega a sentir-se seguro de sua força, de seu poder, de si mesmo. Seu sentimento exaltado e sua consciência da proximidade do Deus são uma e a mesma coisa. Se, como acima referimos, Aquiles considera a deusa a verdadeira autora de sua proeza, ao declarar que Atena havia de prostrar o adversário servindo-se da arma dele, seu orgulho não é menor do que o de um herói da caçada dos Nibelungos, Canção dos Nibelungos, que, ao realizar suas façanhas, não pensa em Deus algum. No instante supremo, o homem deste mundo grego é como que elevado ao divino. Ou senão, o Deus se encontra tão próximo dele que o homem sente o fazer divino como seu, e vice-versa. A isto se deve um fato que não pode deixar de chamar a atenção do leitor atento de Homero. A divindade não recebe agradecimento algum, e os nobres de quem ela está sempre próxima, como Atena de Aquiles ou de Odisseu, nem por isso cogitam de dedicar-lhe um culto especial. Acabou de falar que os homens não agradecem aos deuses, né? Diante dos deuses não há o livre-arbítrio, não há a concepção de liberdade humana. Isso é uma concepção moderna, nem uma concepção de dependência. Não há esse entendimento. Se os deuses são um aspecto da realidade, inclusive um aspecto dos próprios homens, então, quando os homens vão fazer grandes coisas, faz sentido que eles tenham a parceria dos deuses, não a dependência dos deuses. Porque os deuses são parte indissociável daquilo que eles fazem. Aquilo que um herói faz, ele é uma ação que é uma ação divina. Não depende dos deuses para acontecer. A própria ação é divina. Aquiles considera a deusa a verdadeira autora de sua proeza. A ação dele é divina. No instante supremo, o homem deste mundo grego é como que elevado ao divino. Ou, senão, o Deus se encontra tão próximo dele que o homem sente o fazer divino como seu, e vice-versa. Por isso que o homem não agradece ao Deus quando faz alguma coisa importante, porque a própria ação já é o Deus. Mesmo quando a presença de um Deus implica em uma fatal perturbação dos sentidos, raras vezes registramos uma queixa, como ocorre na cena inicial do canto 22 da Ilíada, passagem em que Apolo, desejoso de dar
tempo aos troianos para pôr-se a salvo, assume enganosamente a forma de um adversário e atrai para longe seu perseguidor Aquiles, até que, por fim, depois de os troianos se terem refugiado na cidade, dá-se a conhecer com palavras zombeteiras. Neste momento, o enganado lança uma acusação a mais amarga contra o Deus, que desaparece sem dar-lhe resposta. Já Heitor, feito por Atena vítima de uma burla cruel, não sente rancor pela deusa. Limita-se a reconhecer que os deuses determinaram sua ruína. Assim que a fatídica balança de Zeus indicou sua ruína, Atena, assumindo a forma de um amigo, apareceu ao homem angustiado que fugia de Aquiles, o Heitor, e se ofereceu para, a seu lado, fazer frente ao soberbo. Quando, porém, iniciada a luta, Heitor olhou ao redor procurando o companheiro de armas, este havia desaparecido. Disse ele então para si mesmo: Ai, assim os deuses me chamaram à morte. Pois Deífobo, que eu acreditava estar a meu lado, na cidade se acha. E a mim me enganou Atena. A morte se acerca de mim e nada mais pode salvar-me. E reconhece ainda que isto lhe estava predestinado por Zeus e Apolo, que até este momento o protegiam. Está falando que mesmo quando os deuses perturbam os sentidos do homem, ou enviam para eles falsos pensamentos, falsos sonhos, é raro um homem reclamar de um Deus. Ele lembra daquela cena em que o Heitor, sendo perseguido por Aquiles, percebe a seu lado um amigo e fica confiante de que, tendo a companhia do amigo, ele conseguiria enfrentar o Aquiles. Só que na hora em que o Heitor mais precisou, Heitor então parou de correr, começou o enfrentamento contra o Aquiles, mas na hora que ele mais precisou, o amigo sumiu. Então o Heitor percebeu que não era o amigo, era Atena na forma do amigo. Mas ele não ficou ressentido com a deusa. Ele reconheceu que era o destino dele. É incompreensível que até hoje a única coisa que se sabe dizer sobre a forma como Atena trata Heitor é que é imoral e indigna de uma deusa. O que teria sucedido se ela não tivesse enganado, como fez, o herói cuja morte era inevitável? Apolo, que até então lidera novas forças para fugir a seu prepotente perseguidor, desapareceu no momento em que o destino se pronunciou. Deste modo, o fugitivo seria rapidamente alcançado por Aquiles e morreria sem glória. O logro de Atena salvou sua honra de herói. Agora, diz ele ao dar-se conta do engano, a moira me assalta, mas não sucumbirei sem luta nem glória, sem uma façanha a ser cantada pelas gerações futuras. Otto está comentando como a Atena é considerada, a ação dela de abandonar o Heitor é considerada indigna de uma deusa. Mas ele pergunta, e o Apolo, que defendia o Heitor e também não ajudou nesse momento derradeiro, hein? E olha, Heitor estava fugindo de Aquiles. Se o Aquiles matasse o Heitor durante a fuga dele seria desonroso para o Heitor.
Atena, fazendo-o parar e enfrentar Aquiles cara a cara, ela garantiu para ele a honra, a morte gloriosa. Tanto que no final, quando no final ele diz, né, que não vai sucumbir sem luta nem glória. Ele, o Heitor, não guarda rancor contra a deusa, mesmo sabendo imediatamente que ela o enganou. O Heitor, ele sabia que era um guerreiro glorioso. E que, se ele fora levado a lutar contra Aquiles, não seria nessa luta, justamente nessa luta não aconteceria isso, dele perder a glória. Se a intervenção da Atena o levou a isso, a enfrentar Aquiles, Heitor sabia que isso era para glorificá-lo. Também através do engano, os deuses podem mostrar sua benevolência para com o homem nobre. Pouco antes, Zeus decidira conceder o esplendor da grandeza, pela última vez, ao herói, ainda muito seguro de si, que não retornaria desta batalha e mal sabia o quanto estava próximo da morte. Assim, lhe permitiria marchar para a morte no apogeu da humana existência. Pouco antes de morrer, Heitor teve um influxo de força de Zeus. Com esse influxo, ele fez, né, matou muitos aqueus. Então ele garantiu para si um renome, garantiu para si que ele seria cantado posteriormente como um guerreiro muito eficiente para os troianos. Zeus garantiu isso para ele. A Atena garantiu isso para ele no final da vida, mas Zeus tinha garantido isso para ele bem antes. Agora, se depois de ter matado muitos aqueus, no final ele morresse fugindo por Aquiles, não adiantaria de nada. Por isso a Atena precisou intervir. Do mesmo modo, Goethe considerou feliz Winckelmann, cuja morte súbita todos os demais só sabiam lamentar. Porque desde o cume da existência humana, ele se elevou aos bem-aventurados. Porque foi um breve sobressalto, uma dor rápida, que o arrancou do meio dos vivos. O fardo mortal de Winckelmann, que hoje lamentavelmente caiu também nas unhas do psicólogo romancista, é tão semelhante em aspectos essenciais ao do Heitor homérico que não podemos deixar de comparar a impressão que nos faz com a deixada pela narrativa de Homero. O autor está comparando o fado do Heitor com o do Winckelmann, que morreu subitamente. Que não foi alguém derrotado por uma doença, mas ele foi arrancado do meio dos vivos. É uma morte com um aspecto de intervenção divina. Depois de uma estadia de mais de 10 anos em Roma,
Finalmente estava para cumprir-se o desejo saudoso de Winckelmann de voltar à pátria e rever os numerosos amigos a quem dera seu coração. Entre mentes, sua fama se espalhara por todos os países da Europa. Ele já podia, com orgulho e júbilo, volver a pisar o solo que um dia abandonara na condição de autor pouco conhecido. Mas as cartas escritas antes de sua partida não falam disso. Só dizem que seu coração transborda de alegre impaciência por estreitar em seus braços aqueles a quem ama e venera. A ânsia pela pátria e pelos amigos, ele até sacrificou o desejo que durante muitos anos abrigara, de fazer uma viagem à Grécia. Deste modo, com o coração palpitante, ele vai se aproximando da meta sonhada. Mas, já na primeira parada da Alemanha, o invade uma lúgubre melancolia, que tanto mais o deprime quanto mais ele a combate. E contra todo o razoável o faz volver rapidamente sobre os seus passos, até o lugar onde o espera a mão do assassino. Está falando do Winckelmann, que passou mais de 10 anos em Roma e agora voltaria para casa. Ele, quando ele saiu de casa, ele era um autor pouco conhecido. Cartas dele foram conhecidas, né, dizendo que ele estava muito alegre por voltar para casa, rever os amigos. E seu desejo de voltar para casa era tanto que ele até deixou de fazer uma viagem que ele queria, uma viagem à Grécia. Mas, voltando para casa, ele faz uma parada na Alemanha que o deixa e ali ele é assaltado por uma melancolia. E aí um assassino vai interceptá-lo. Quem for sensível no seu íntimo a estes sucessos comoventes não poderá rechaçar a ideia de que se tratou de um lance do destino. Faltam-nos, é certo, os conceitos necessários para alcançar um entendimento mais claro deste caso. Porém, não é difícil imaginar como Homero o descreveria. Neste caso, tal como no de Heitor, ele provavelmente faria Zeus erguer a balança fatídica, indicando que era chegado o momento da queda. E assim como Heitor, guiado por uma ilusão, veio a tombar vítima de seu destino. Também neste caso, o poeta grego nomearia o Deus que obnubilou a alma de Winckelmann, inspirando-lhe o desejo único de dirigir-se ao lugar onde o seu destino o alcançaria. Da mesma forma como Heitor foi conduzido ao seu destino por Zeus, Winckelmann também, né? Você poderia entender o que aconteceu com ele dessa forma. E também neste caso mostraria como é belo que o Deus conceda a um homem ascender ao apogeu da existência antes de chamá-lo. Detivemo-nos nesta comparação porque ela exemplifica o que quiséramos mostrar nestas páginas, a saber, que as vivências religiosas da Grécia Antiga estão mais próximas de nossa experiência do que em geral se crê. No sentido de que nós cumprimos um destino, mesmo quando
parece que enfrentamos obstáculos para chegarmos a esse destino, tem um sentido o obstáculo. Por exemplo, Atena enganando o Heitor, fazendo morrer por Aquiles, um grande obstáculo para ele, mas garantiu a glória para ele. A forma como o grego vivia a sua realidade, que era uma experiência religiosa, uma experiência da presença dos deuses, da participação deles na sua vida, não é tão distante da nossa. Nós que não temos uma religião de um Deus sempre presente, mas também não deixamos de imaginar que o que nos acontece pode ter sido uma providência divina, ou pelo menos ter recebido um empurrãozinho de Deus, ou de um Deus, quando a gente fica surpreso de alguma coisa que a gente consegue fazer, né? Uma coragem que a gente tomou. Quando você precisa fazer alguma coisa e não consegue fazer, e finalmente você faz, e você não deixa de pensar que de repente alguém te ajudou. Tá bom? Então ficamos por aqui.